Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para prestar-te culto. Tu és digno, Senhor, de culto. Só o Senhor é digno de culto, de louvor e adoração. Obrigado por cada um que o Senhor congrega aqui hoje. E agora, ó Deus, nós nos aquietamos, nos assentamos e oferecemos a Ti o nosso coração aberto, reverente, para ouvirmos e recebermos a Tua palavra. Que o propósito para o qual ela é enviada possa ficar conhecido, claro no coração de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hebreus 2 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Observe que o texto é claro, logo de início, falando do perigo da negligência quando o assunto é a nossa salvação. O texto se refere aos salvos, às pessoas que aceitaram a grande salvação que há em Cristo Jesus, que, embora seja a maior dádiva que o homem possa receber na terra, tem aqueles que rejeitam, por motivos vários. Alguns por incredulidade, eles acreditam que uma salvação tão grande assim, de graça, não é possível. Como é que pode Deus se tornar homem e dar a vida dele por alguém que não merece, que não pediu, que não acredita que essa salvação desse alcance eterno possa ser colocado de graça? Nós vemos no mundo que ninguém dá nada para ninguém. E esse mundo endurece o nosso coração para entendermos como Deus é. Então, o assunto que nós temos nessas duas reflexões, nesses dois textos, vai nos levar a entender que um salvo corre um grande perigo se ele negligenciar a sua salvação. É dele, é de graça, foi de Deus para ele, foi Deus o amando, mas se ele negligenciar, o que é negligenciar? Negligenciar é não dar a devida atenção, é não dar ao devido cuidado. O dicionário traduz negligência como falta de cuidado, como falta de atenção. E, inicialmente, eu te convido, então, a pensar se a salvação que há em Cristo Jesus tem merecido a sua atenção, o seu cuidado, tem ocupado a sua mente. Ou, como diz o texto, isso é algo que já passa desapercebido e que você nem se lembra que Deus já fez isso por você. Então isso é muito perigoso. Nós temos que dar atenção, porque a negligência leva a pessoa que está salva em Cristo Jesus a correr um grande perigo. Então um salvo ele tem muito a perder. Tem muito. Porque o homem, quando ele pecou na queda, perdeu tudo. Ele perdeu Deus, ele perdeu a salvação. Mas agora, quando se fala da salvação que há em Cristo Jesus, se alguém a perdê-la, aí ele perdeu tudo e para sempre.
Na queda, o homem perdeu a vida. E se você perdeu a vida, você perdeu tudo. Aí em Cristo Jesus há uma salvação. Então a vida é devolvida com possibilidade de vivê-la eternamente. E se alguém negligencia isso, aí ele perde, porque lá no juízo diz que eles perderam tudo e para sempre. Quando nós falamos que um salvo tem muito a perder, ele deve tomar cuidado, porque você já deve ter ouvido relatos ou experimentado fatos de alguém que às vezes tenta salvar alguém ou alguma coisa, mas ao tentar salvar, ele se perde. Não salvou e não salvou-se. Ele não conseguiu salvar o que ele estava querendo salvar e acabou comprometendo a sua experiência única de vida e não se salvou. Perdeu-se também. Então, nós podemos estar correndo o risco de ser alguém que estamos tentando salvar alguma coisa na vida, tentando salvar a vida de alguém, o projeto de alguém, ou algumas coisas relacionadas à sua vida, e fez disso a sua razão de viver, e nessa vida tão ocupada, nessa vida tão injusta, nessa vida tão corrida, você se empenhou em salvar alguma coisa, está empenhado em salvar alguma coisa, e esqueceu da sua própria salvação. Negligenciou por um tempo a sua própria salvação. Então, queridos, vivemos num tempo que a banalização da vida é o resultado da união dos anjos caídos com os homens rebeldes. Jesus sempre avisou que o inimigo veio a esse mundo e veio para matar. Mas ele chegou aqui como Deus, oferecendo tronos, riqueza, tudo o que quiseres te darei, como falou para Jesus, e os homens aceitaram isso. E o resultado dessa união do matador com o mundo encantador que ele ofereceu para todo mundo viver, é esse mundo que vocês estão vendo. A vida não vale absolutamente mais nada. É um salve-se quem puder e ainda pelo tempo que puder. Então essa banalização é o resultado disso. E com isso você vai ver todo mundo ocupado para sobreviver, empenhados em sobreviver, todo mundo lutando para salvar alguma coisa. As pessoas estão vivendo uma vida muitas vezes imposta, obrigada, ele não consegue viver de outro jeito. Fala, a vida que você está vivendo é a vida que você escolheu? Não, é a vida possível. Muito ocupado, muito empenhado, muito distraído, muito, e ele acaba esquecendo de pensar na sua própria salvação. Ele comete a negligência, e o texto diz, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos a tão grande salvação que há? Não diz que é possível, ela há em Cristo Jesus, mas ela não pode ser negligenciada. Nós não podemos nos salvar, e Deus, sabendo disso, Ele fez tudo. Nós não podemos pagar, Ele, sabendo disso, nos deu de graça. Só que Deus é Deus, e sendo Deus, Ele é um grande Deus, e tudo que Ele faz é grandioso. E nós vivemos num mundo tão medíocre, quando olhamos para a grandiosidade daquilo que Deus proporcionou em Cristo Jesus, e olhamos para a insignificância desse mundo em que vivemos, na banalização da própria vida, somos levados a descrer que há uma salvação em Cristo Jesus. E quando você é levado a descrer, você corre o risco de perder a sua própria salvação. E por que a pessoa corre o risco de perder a própria salvação? Porque ele está empenhado em salvar alguma coisa. Está tentando salvar alguma coisa ou alguém. Um projetinho qualquer. Projeto de vida. Alguém ou alguma coisa, morrendo abraçado àquilo, apegado àquilo. Como aconteceu com a mulher de Ló. Como aconteceu com todos os povos que durante o tempo de juízo não conseguiram se desvincular das coisas que os prendiam para seguir a Jesus e tombaram para sempre. Fazendo aquilo que Deus havia feito por eles na cruz do Calvário, na vida deles, perder toda a validade. Vale a pena nós lembrarmos agora que a armadura do Espírito, em Efésios 6 e 10, quando fala do escudo da fé,
com o qual você pode rebater os dardos inflamados do inimigo, quando fala da espada do Espírito, que você deve desembainhá-la, da couraça da justiça, não é por acaso que lá diz que o que protege a cabeça é o capacete da salvação. Tomando, vestindo, usando o capacete da salvação. Você tem que proteger a tua cabeça o tempo todo, é onde está o comando da vida. Você tem que proteger ela com a salvação, porque o que pode dar certo para alguém que não é salvo? Pensa comigo. Imagine qualquer coisa. Fala, se alguém não está salvo, o que é que pode dar certo para ele? Nada, não existe nada. Nenhum sucesso, nenhuma proeza, nenhum feito, nenhum caminho, nenhuma direção, nenhum acontecimento, nenhum dia, nem anos, nem séculos. Nada pode dar certo na vida de alguém que não está salvo. O que pode dar errado na vida de alguém que está salvo? Nada. Ah, ele morreu. Mas se ele está salvo, ele entrou na vida. Ah, ele sofreu. Mas se ele está salvo, nada, absolutamente nada pode dar errado na vida de alguém que está salvo. E a salvação não é uma teoria, a salvação não é uma possibilidade. A salvação, ela é apresentada na Bíblia como algo, um fato concreto. A Bíblia, quando fala de salvação, não diz talvez nem possível. Fala, quem crer e for batizado será salvo. Não diz talvez. Não diz é possível. Quem não crê já está condenado. Não tem talvez, nem possivelmente. Já está condenado. Então, o maior bem da vida de alguém, que deve ocupar a mente dele o tempo todo, proteger sua mente, sua memória, suas emoções, seu pensamento, é a salvação que há em Cristo Jesus. Porque se você dorme e acorda todos os dias como um salvo, o que pode dar errado? Nada, absolutamente nada, nada pode dar errado. Ah, morreu jovem. Ah, morreu velho. Estevão morreu apedrejado. Pedras traumatizando ele. Ele morreu salvo, abriu os olhos e viu Jesus em pé no trono e dizia para quem atirava pedra nele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem estava morrendo ali não é quem recebia pedrada, mas quem atirava. Quem estava morrendo não era quem morria, mas sim quem matava. Porque nada pode dar errado na vida de quem está salvo. E a salvação, como eu disse, repito, não é uma teoria. É uma certeza que o Espírito Santo de Deus comunica ao coração dos salvos. É uma garantia. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus testifica, ele testemunha, ele fala com você, ele te convence, ele te deixa claro que você não fica inseguro. Se houver insegurança, é porque você ainda não aceitou a salvação que há em Cristo Jesus. Você não creu nela ainda. Você não entendeu ela, você não recebeu ela, por isso está inseguro. Porque quando você a aceita, o próprio Espírito testifica no teu espírito que você é um filho de Deus. Fácil de nós entendermos a nossa reflexão de hoje, mas é uma reflexão que nós não podemos esquecer dela um único dia na nossa vida. A compreensão disso e a prática disso vai fazer os nossos dias serem melhores. Vai fazer a nossa vida ser melhor. Os problemas ficarão menores. Por quê? Porque nada pode dar errado na vida de quem está salvo, assim como nada pode dar certo na vida de quem não está salvo. Então o texto vai nos ensinar que nós devemos viver a vida como um salvo, que foi salvo pelos méritos de Cristo Jesus. Então quando você for se ocupar, ocupe-se daquilo que um salvo se ocupa. Quando você for sacrificar, sacrifique-se como um salvo sacrifica. Quando você for agir, você tem que agir naquilo que um salvo agiria. Quando você for sonhar, você tem que sonhar os sonhos de um salvo. Porque o mundo está perdido, sem esperança, e a esperança deles é uma esperança finita, é uma esperança circunstancial. Portanto, não há esperança que há em Cristo Jesus.
Quando a Bíblia fala capacete da salvação, ela está dizendo, você põe o capacete e viva com ele, ou seja, viva como um salvo, ocupe-se, preocupe-se, sonhe, invista, sofra, creia, espere, haja, reaja, sinta, enfim, todos os sentimentos e impulsos que envolvem a sua vida, o tempo todo você tem que ter na tua mente que você está fazendo aquilo ali como um salvo deve fazer, como um salvo faria. Eu acredito que nós não vivemos assim o dia de hoje, nem o de ontem, nem o de anteontem. Olha o perigo que corremos. Olha o risco que você corre quando você, por negligenciar a tão grande salvação que há em Cristo Jesus, não tem mérito seu, não tem bondade sua, não tem nada humano aí, é algo de Deus para você. É Deus olhando para a espécie humana e dizendo, eu vou te salvar. Agora, uma vez que Ele fez e que isso é uma promessa, isso já é nosso, a partir daí, você é uma pessoa muito rica, você é uma pessoa muito desejada, muito pretendida, o seu futuro é brilhante, você tem muito a perder, e quem tem muito a perder, tem gente querendo roubar. Quem é possuidor de grandes heranças, tem sempre um matador querendo matar. Tem sempre um ladrão querendo roubar. E você não pode tirar isso da sua mente, para que ele não lhe roube esse direito que é seu da vida eterna que há em Cristo Jesus. Nós deveríamos saber disso, porque a gente não descuida de valores menores. Ninguém deixa sua carteira na calçada, ninguém trata suas joias como um terreno baldio, ninguém deixa dinheiro à vista de todo mundo. Nós somos cuidadosos com os nossos valores. Mas quando fala de valores que transcendem, vivemos num mundo que banalizou tanto os valores, que somos levados juntamente com o mundo a descrer que um Deus grande, bom, amoroso, possa ter oferecido tanto sem pedir nada. E por isso o tempo todo tem gente que deixa-se roubar de todas as bênçãos de Deus na vida deles. Se você der um tempinho para esse texto depois como dever de casa na sua casa, você vai ver que no versículo 2 diz assim, olha, por esta razão, onde nós começamos o texto, ó, por esta razão importa que, qual razão é essa? Se você ler o capítulo que antecede, o capítulo 1, vai dizer assim, olha, Deus, de antemão, para nos salvar, se ocupou pessoalmente da minha salvação. Se fez homem, porque quem está condenado por ele é o homem, não é um anjo. Se fez homem e pessoalmente se ofereceu como homem para me salvar. Deus se encarrega disso pessoalmente, da nossa salvação. Promete para nós que um dia destruirá todos os inimigos no céu e na terra. Destruirá toda a injustiça, você vai ver tudo isso no capítulo 1. Coloca à nossa disposição desde já todos os anjos da milícia celestial, os anjos de Deus, eles são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. E o capítulo 2 começa dizendo, por esta razão, olha o último versículo do capítulo 1, ó, não são todos eles espíritos ministradores, está falando dos anjos, enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quando um salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus se importa com a salvação que Deus se encarregou pessoalmente de oferecer a eles, recebe, corresponde, ele tem o favor das milícias angelicais. A seu favor. É o que Jesus está dizendo. São todos eles espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, se depois de Deus fazer isso, se encarregar pessoalmente da nossa salvação, fala, tendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais, através de anjos, profetas, a nós nos últimos dias, Ele nos falou pessoalmente pelo Filho. Se ocupou pessoalmente da nossa salvação.
sabendo que o homem não tem como se salvar, não pode se salvar, uma vez maldito em Adão, não tem nada nele que ele possa fazer por Deus, a não ser que ele receba de Deus para ele. Você sabia que se o ser humano pudesse fazer uma grande proeza para Deus, Deus não aceita? Porque a espécie humana foi amaldiçoada e o homem só pode fazer alguma coisa para Deus depois que ele aceita primeiro aquilo que Deus fez por ele. Ninguém pode nem morrer para Deus sem antes aceitar que Jesus morra por ele primeiro. Porque esse sacrifício seria em vão, seria sacrifício de tolo. Então, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos, fizermos pouco caso, pouca atenção de uma salvação dessa natureza? No texto de 2 Pedro 2:1, diz assim: porém, como sempre houve, sempre haverá entre nós aqueles que ensinam os falsos ensinamentos, as heresias, as dissimulações. E para você valorizar e entender a tão grande salvação que há em Cristo Jesus, Pedro vai dizer assim: olha como é que Deus tratou todos aqueles que não valorizaram aquilo que Deus fez por eles. E ele começa falando lá dos anjos, de Lúcifer. Ele diz assim: quando Lúcifer pecou, o que aconteceu? Eles foram desfigurados da glória de Deus e foram expulsos dos céus. Aí Pedro continua no capítulo 2, versículo 5, dizendo: lembra da época de Noé? O que aconteceu com eles? Todos pereceram na água do dilúvio. Lembra da época de Ló, como choveu fogo do céu e consumiu a todos os moradores de Sodoma e Gomorra? E aí no versículo 9 do capítulo 2 de Pedro, ele diz assim: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. No versículo 12, ele diz assim: estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. E antes de nós fazermos qualquer comentário, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tem dois textos aí diante dos seus olhos, para você ler, ouvir, crer ou descrer. O texto está dizendo assim: olha, sempre houve, desde que o homem caiu e que Deus providenciou uma salvação para ele, sempre houve aqueles que aceitaram, mas também aqueles que duvidaram, e na sua dúvida, na sua brutalidade, na sua ignorância, eles criaram para si caminhos alternativos. Não somente vivem, como também ensinam. Não somente ensinam, como também introduzem no meio dos salvos, dissimuladamente, heresias. Não é descaradamente, heresias, coisas que parecem, mas não é. Parece que é verdadeiro, mas é falso. Todos nós sabemos, na vida prática, que o falso, para ser chamado de falso, ele tem que parecer com o verdadeiro. Mas quando chega na hora da gente pesar isso, parece que a gente fica cego. Ah, nunca suspeitei, era muito parecido com o verdadeiro, mas é assim que é um falso. Uma coisa falsa, ela não é facilmente percebida. Ela só é notada por quem entende de falso e verdadeiro. Eu e você podemos pegar uma joia falsa e acharmos que temos valor e não temos. Pegar uma cédula falsa e achar que temos um valor e não temos. Mas o caixa do banco não vai cometer esse erro. Nem o joalheiro, porque eles entendem de falso e verdadeiro. A orientação de Pedro diz assim: olha, o assunto tem escopo eterno, é sua salvação. Se você perder, acabou. Não tem sonho, não tem projeto, não tem vida, não tem nada. Nada pode dar certo para alguém que não está salvo. Nada. Se você vivesse 1000 anos, 2000 anos, realizasse todos os seus sonhos e no fim estivesse perdido, nada deu certo para você.
Aí o texto de Pedro vai dizer assim, olha, como sempre houve, sempre haverá, desde a ação dessa união de anjos e homens, existe o perigo do falso, o perigo da heresia, o perigo das alianças erradas. Por quê? Porque você é um salvo, você tem o coração de Deus, os sonhos de Deus, a eternidade de Deus, as riquezas de Deus. Portanto, você tem muito a perder, você tem muito a ser roubado. E você não pode negligenciar isso. E o texto vai dizer que o Senhor sabe livrar, mas sempre houve esta ação enganadora que traz destruição para aqueles que se deixaram levar por essas heresias dissimuladas. O texto vai dizer que aconteceu com os anjos, aconteceu com Noé, aconteceu com Ló, acontece com as pessoas comuns, que às vezes, na sua ignorância, se metem a falar coisas que eles não sabem, e na sua destruição são destruídos. Olha um perigo aqui, dificilmente reconhecido pelo homem como um perigo. Versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguindo a carne, quer dizer, seguindo os homens, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Para quem não me entendeu, eu vou explicar com mais calma. O escritor está dizendo assim, os homens cometem diante de Deus pecados tão grotescos que nem os demônios se atreveram. E ele cita o exemplo. Lembra do anjo de Deus, quando contendia com o diabo, ele não profanou o juízo sobre ele, mas diz, o Senhor te repreenda. Aqui diz assim, os homens, na sua ignorância, brutalidade, eles rejeitam governos, eles rejeitam dons, eles rejeitam Deus, lançando juízo sobre coisas que desconhecem, do que não sabem, abrindo a boca, falando e produzindo destruição, e nessa destruição que produzem são juntamente destruídos. Como é fácil, né, a gente embalar na ideia de alguém saindo falando mal, de governos, de autoridades, de profetas, de Deus, de obra, sem saber do que está falando. Aqui diz, os anjos não fizeram isso. Você vai ver na Bíblia que os demônios, quando cruzaram com Jesus no mesmo caminho, o chamaram de Filho do Deus Altíssimo. Mas os homens pegaram pedras para atacar nele. Os demônios, nenhum deles levantou a voz contra Jesus, mas os homens falaram e fizeram coisas absurdas, tanto deles, como dos seus discípulos, como da sua obra, como do seu evangelho. E o texto diz, enganados, ignorantes, abriram a boca para falar daquilo que não sabiam, na destruição que eles produziram, juntamente foram destruídos. Para eles só resta a negridão das trevas exteriores por toda a eternidade. Queridos, a honra que Deus confere à igreja, a salvação que há em Cristo Jesus, é algo humanamente imaginável. Por outro lado, a partir do momento que você é digno de tão grande honra, por causa de Cristo Jesus, a partir do momento que você é herdeiro de tão grande fortuna e eternidade e vida, você já não é mais uma pessoa que pode falar qualquer coisa, você tem que falar como um salvo. Você já não é mais uma pessoa que pode embarcar em qualquer projeto. Tudo na vida de um salvo é diferente. Sua ação, sua reação, seus sonhos, sua esperança, sua fala. Porque como você entenderia um texto como esse? Todo mundo vive igual, todo mundo pensa igual, fala igual, e no fim vai alguém para as trevas exteriores e alguém vai para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça na presença de Deus. Como? Se todos viveram igualmente. Se todos negligenciaram aquilo que Deus havia feito. É verdade que uma pessoa que não se sente salva vai olhar para um texto desse e vai falar, os crentes acham que eles estão salvos, os outros estão perdidos. Não.
O texto está falando que a salvação que há em Cristo Jesus é para todos, para o mais miserável pecador. O que importa é a pessoa entender que Deus se importou com ele, que Deus sabe dele, que Deus o conhece, que Deus o viu antes dele existir, se preocupou pessoalmente com a sua salvação e providenciou ela em Cristo Jesus. Agora, se ele não der valor, diz o texto, como escaparemos? Que jeito? Se o próprio Deus se encarregou da sua própria salvação e você a banalizou, não deu a devida atenção, não se ocupou, não valorizou, não aceitou, o que pode ser feito? O que tem maior do que Deus? O que existe maior do que Cristo Jesus? Absolutamente nada. Então é impossível. Falou, como nós vamos escapar? Por esta razão, nós temos que prestar atenção nas verdades já ouvidas e darmos a devida atenção para não negligenciarmos a tão grande salvação que há em Cristo Jesus. É verdade que vai haver oposição? Sempre houve. Vai haver uma ação destruidora? Falsos, heresias, gente abrindo a boca, falando besteira, criando paralelos, criando dissimulações, tentando te dar motivos para você entrar em caminhos errados, adotar tipo de vida errado, deixar entrar coisas no coração que comprometem a tua salvação, por causa das paixões, por causa da razão, por causa das questões, enfim. Quanta gente para salvar uma coisa morre com ela? Quanta gente para não perder um projeto morre abraçado nele? Dispensa a salvação que há em Cristo Jesus. Quando você observa o que a Bíblia diz a respeito dos feitos de Cristo para a vida de alguém, não existe, nem no céu e nem na terra, honra maior feito do que aquele que Deus fez em Cristo Jesus por qualquer pessoa que quer receber e aceita e não banaliza a graça de Deus. Não existe nada mais que possa ser proporcionado ao homem. No entanto, por causa da ação deste mundo que banaliza a vida, por causa da ação do matador, ou seja, tem um matador matando a humanidade, e os feitos deste matador é tão violento que já é difícil encontrar alguém que crê na ação do Salvador. Pergunta para as pessoas, você não crê no Salvador? Depois de ver tanta morte, tanta destruição, tanta injustiça, tanta maldade, tanta traição, tanta roubalheira, é uma ação diabólica generalizada no mundo, que ele não consegue mais crer na ação do Filho de Deus. Parece que a ação do mal fez uma cortina e ofuscou os olhos das pessoas para ver a ação de Deus em Cristo Jesus. Mas lá na frente, ficará claro que a ação de Deus em Cristo Jesus, conforme diz em Hebreus, ele falou assim, olha, Deus já se encarregou pessoalmente disso, ele destruirá todo tipo de inimigo, e aqueles que rejeitaram a graça, resta para eles as trevas, para sempre. E diz Pedro, para nós que cremos e vivemos como salvos, na esperança dos salvos, comprometidos como salvos, o nosso compromisso não é com o nosso ego, o nosso compromisso é com Jesus, porque no nosso próprio egoísmo nós estamos perdidos. Por isso Deus diz, negue-se, fala não para você e sim para Deus e deixa Ele te salvar, obedeça incondicionalmente. Se tiver que enfrentar, você enfrente. Por que eu devo me enfrentar? Para não impedir Deus de me salvar. Porque se eu perder a minha salvação, o que pode dar certo para mim? Com o que eu posso sonhar? O que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Nada pode acontecer de bom para quem está perdido. Nenhuma satisfação humana, realização humana, nenhum projeto humano será bom para aquele que está perdido. Porque no fim ele está perdido e para sempre perdido. Na queda nós perdemos tudo. Agora, depois da salvação que há em Cristo Jesus, quem perdê-la, ele perdeu tudo e para sempre. Porque na queda Deus vem em socorro da humanidade. Por isso você vai ver no capítulo 3, Pedro dizendo assim, olha, tem gente aí dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, estão dizendo que ele vem, ele não vem. Que absurdo. A gente vê muitos crentes pensando assim, mas o Senhor está demorando.
Pedro falou, não é demora, é longanimidade. Se Jesus tivesse voltado hoje, pense comigo, vamos ver se Pedro está certo ou não, se o Espírito Santo está falando a verdade ou não. Se Jesus tivesse voltado hoje às 18 horas, foi bom ou foi ruim para você? Aí a gente para pensar, vixe, mas hoje? Eu acho que eu nem pensei nele hoje. Minha mente hoje estava no dia de amanhã, segunda-feira brava, contas para pagar, e tanta coisa para fazer. Nós estamos salvando o mundo, nós estamos salvando um projeto, nós estamos salvando alguma coisa, nós estamos ocupados, nós estamos presos. E nem pensei na minha salvação. Então Pedro diz, não é demora, é longanimidade por amor de vós. É pensando em vocês. Fala, o Senhor está demorando, pensando nos salvos, dando mais uma oportunidade deles granjearem, deles fazerem, deles se consertarem, deles aprenderem, deles responderem à graça. O Senhor está demorando, pensando nos salvos. Se fosse por causa dos perdidos, a porta da graça já teria se fechado. E essa ideia que a gente tem de que o Senhor está demorando, Ele não está demorando não. Quem aqui está esperando o Senhor há mais de 100 anos? Levante a mão. Ninguém. Da onde vem a ideia que nós estamos esperando há 2000 anos? Ele fez a promessa há 2000 anos, mas cada pessoa que morre nessa fé, que morre nessa esperança, a Bíblia diz que os anjos de Deus, quando alguém morre salvo, leva ele para o paraíso. Falamos isso aqui há 2 domingos, quando morreu o Lázaro. E lá no paraíso, ele já não está mais sujeito ao tempo. Lá ele foi morar na eternidade. E na eternidade não tem tempo, é ausência de tempo. Portanto, quem está lá não está demorando e nem está com pressa. Eles estão na presença de Deus, e na presença de Deus, lá na eternidade, passado, presente e futuro, é tudo presente. Então o apóstolo Paulo, que foi para o paraíso lá no 1º século, e quem morreu ontem à tarde, salvo, eles estão no mesmo tempo, sem saudosismo e sem expectativas do futuro, porque eles foram para a eternidade. E nós que estamos vivos, não estamos esperando há 2000 anos, nós estamos esperando desde que a gente creu. Alguns há 30, alguns há 40, alguns há 20, alguns há 5, alguns há 10 anos. E isso não é motivo para alguém falar, o Senhor está demorando. Não, você está esperando Ele há 10 anos, 20 anos. E Pedro falou, e as pessoas que dizem que Ele está demorando, elas esquecem que no princípio, antes da terra, existia a água. E a terra foi criada da água. E depois a mesma água Deus fez pela sua palavra com que todos os homens que desobedeceram a Deus perecessem. Ele falou, agora está profetizado o fim. Por isso que a gente fala de salvação. Porque a destruição da humanidade e de tudo que existe está contaminado, já está profetizado. Pedro falou, os céus e a terra que agora existem, sabe por que eles estão aí ainda? Porque eles estão entesourados, estão guardados como um tesouro para o dia do juízo. E quando o dia do juízo chegar, eles arderão num estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, e tudo aquilo que está contaminado perecerá. E se nós gritássemos para Deus, Deus, tudo vai perecer, o Senhor não vai nos salvar? Ele falou, não, a salvação já existe em Cristo Jesus. Cada dia que você acordar e olhar para a terra, quer do solo, ou quer de um piso superior, ou de um prédio, ou de um monte, ou numa estrada, e você olhar para o céu, tudo isso está contaminado com a rebeldia dos anjos e com a rebeldia dos homens. E Pedro falou, olha, os céus e a terra que ainda existem, sabe por que eles existem? Porque eles estão guardados para o dia do juízo. E o Senhor não está demorando. Ele está dando oportunidade para os salvos. Então, se Jesus tivesse voltado ontem ou hoje, talvez Ele ia encontrar no seu coração muitas coisas que você quer se livrar dela. Talvez você não teria as oportunidades que você vai aproveitar agora depois de ouvir essa mensagem.
Porque a longanimidade do Senhor é uma oportunidade para os salvos. Porque quando terminar o nosso tempo aqui, que o Senhor entender que acabou, disse Pedro, nós, porém, aguardamos o novo céu e a nova terra. Nós não vamos habitar nessa terra, nem neste corpo e nem neste céu. Tudo isso está profanado. Imagine que o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Santo, zeloso, vai habitar conosco num lugar onde foi contaminado por hostes infernais. Por essa terra que Deus tem que assistir todo tipo de maldade e destruição todos os dias. Você pode observar, nós que ouvimos notícias locais, ficamos enojados. Você pode tentar imaginar o que os olhos de Deus vê todos os dias? Tem uma ideia do que os olhos de Deus contemplam em cada 24 horas na face da terra? Em todos os países, em todos os lugares? Porque Deus não acaba com essa farra. Porque Deus não acaba com essa união de homens e demônios, com todo tipo de morte, banalização, destruição e injustiça. Porque Deus está comprometido com os salvos. O Espírito Santo está aqui ministrando ao coração dos salvos. Tudo é sustentado por causa dos salvos. E os salvos não é porque eles são bons, é por causa da bondade que há em Cristo Jesus. E Deus está comprometido com a sua própria bondade e Ele está cuidando daqueles que chamamos de salvos. Não é porque eles merecem, mas é porque eles aceitaram os méritos que há em Cristo Jesus. Então, queridos, um grande perigo para os salvos é negligenciar a tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a nunca mais vivermos um único dia sem trazermos bem vivo na nossa lembrança, no nosso cuidado, na nossa atenção, como um capacete. Coloque a salvação que há em Cristo Jesus na sua mente, e quando o inimigo fizer qualquer coisa, ou quando a vida te trouxer qualquer coisa, ou quando qualquer coisa acontecer, lembre-se disso. O que pode dar errado na vida de alguém que está salvo? Nada. Se ele morrer, está salvo. Se ele viver, está salvo. Se ele sofrer, sofre como um salvo. Se alegrar, se alegra como um salvo. Se tudo der certo, faça do seu sucesso o que faria qualquer salvo. Se as coisas boas lhe acontecerem, lide com elas como um salvo. Não descuide nenhum momento da salvação que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. É a hora de você falar com Ele. É a hora da nossa oração como igreja que veio ouvir, mas que também veio falar, veio orar, que veio cantar, que veio adorar, mas que também veio sacrificar. Portanto, fale com Deus. Que bom que o Senhor não veio hoje. Mas como disse Pedro, o Senhor virá. A sua vinda é certa. Ainda que alguém a tenha por tardia. Ele não é tardio, ele é longânimo. Por causa dos salvos. Que bom saber que Jesus não veio ainda para me dar mais uma oportunidade. Eu o louvo por isso. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada um que o Senhor congrega aqui na tua casa. Estamos reunidos como aqueles que foram salvos por ti aqui neste lugar. Cantando como fazem os salvos, te adorando como fazem os salvos, cultuando-te, ó Deus, em Cristo Jesus, como fazem os salvos. Reunidos para tributar a ti nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Deus,
por esta oportunidade. Obrigado pela vida de cada um. Se tem aqui alguém que não tem certeza da sua salvação, eu te peço, Espírito Santo de Deus, opere nessa vida. Não deixe ele sair daqui dessa forma. Permita, ó Deus, que ele te conheça, que ele te experimente hoje. Que o Senhor venha quebrar toda a dureza do coração, todos os grilhões, todas as fortalezas, e atingir o âmago desta vida, para ele perceber o que Cristo Jesus já fez por ele. Não deixe, ó Deus, ninguém negligenciar a salvação que há em Cristo Jesus. Que teu Espírito Santo traga este temor, que teu Espírito Santo traga este amor, este compromisso, Senhor, do seu povo contigo. No nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.